tá? Continua falando de fórmulas químicas. Hoje a nossa aula vai ser sobre, então, a determinação da fórmula mínima ou empírica de uma molécula, certo? Também é um assunto muito legal de a gente estudar, certo? Super interessante, tá? O senhor vai agora compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só ver uma coisa que eu nunca fiz. Vocês estão enxergando? Não. Não. Agora deu. Agora vai aparecer. Agora sim. Enxergam? Sim. Sim. Tá. Sim. Mas para mim não muda nada, eu vou voltar aqui. Bom, tá, vamos ali. Então, nossa aula de hoje é sobre a fórmula mínima, né, ou empírica de uma substância química. Ela está no setor A, é a aula 36, tá? Eu não mexi aqui, aula 36. Vai da página 250 até 251, deixa eu só arrumar aqui. Aula 36. Bom, deixa eu voltar para vocês aqui rapidinho. Na semana passada, a gente deu então na fórmula molecular, na fórmula lá do Lewis, a gente olhou e encontramos uma nova fórmula, que era a fórmula percentual, aonde as quantidades de massa apareciam para nós em forma de porcentagem, certo? Lembram disso? Sim. Oi? Obrigado, Thiago. Aí, a gente continua essa caminhada e vamos falar, então, desta fórmula mínima, que vai ser, então, a menor proporção expressa em números inteiros. Tu lembra o que é um número inteiro? Vocês lembram o que é um número inteiro? Sim, acho que sim. O que é? O que é? Alguém me 1, ajuda? 2, 3, não é isso? Ótimo, Maria. Não pode ter vírgula e, portanto, se não pode ter vírgula, não é um número fracionário. Tá? Vamos adiante. Vai, então, expressar a menor proporção desses números inteiros para quantidades de átomos ou mols de átomos que vai ter na tua fórmula, tá? Exemplo. A glicose aqui, ó, é o mesmo exemplo que tem aí no teu livro, tá? C6H12O6, ela, então, apresenta o dobro de átomos de hidrogênio. Deixa eu só pegar aqui e botar a canetinha. Olha aqui, ó. Eu tenho 12 átomos de hidrogênio, tá? São aos átomos de carbono e de oxigênio. Eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. A fórmula mínima da glicose, deste hidrato de carbono, deste carboidrato, é CH2O. O que a gente fez? Nós dividimos, olha aqui, ó, dividimos pela menor quantidade. Se eu pegar o C6H12O6 e dividir pela menor quantidade de átomos, ou pela menor quantidade de mols que existe aqui, eu vou dividir esta minha fórmula por quanto? Por 6. Dividindo a minha fórmula por 6, eu encontro a minha menor proporção. E, portanto, eu encontro a minha fórmula mínima ou empírica. E aí eu vou cancelar aqui, ó. Cancelo 6, aqui eu tenho 2, cancelo este 6. E fico com CH2O. Consegue enxergar isso?
Sim. Sim. Beleza. Vamos adiante. Para determinar essa fórmula mínima, muitas vezes a gente precisa, então, calcular o número de mols de átomos para cada um dos meus elementos. Porque a questão vai me dizer uma quantidade de massa desse cara, tá? E aí eu uso a fórmula para determinar o número de mols. Número de mols é este Nzinho aqui, certo? É igual a massa. Esta massa é a massa da questão. Vou botar um Q aqui, ó, de questão, certo? É a massa do elemento que a questão está me dando. E este MM é a massa da minha molécula. Tá? Cuida que eu posso determinar o número de mols também de um átomo só. E aí, aqui, ó, eu tenho a minha massa atômica. Certo? É as duas massas. Eu posso determinar o número de mols total ou a massa do meu átomo. Certo? Normalmente, a gente vai usar a massa do átomo para descobrir a quantidade de mols daquele cara. Deixa eu só apagar aqui. E aí a gente precisa, então, dividir este resultado de mols pelo menor valor de mol encontrado. Vamos entender melhor esse negócio. Olha aqui, olha o exemplo. Se vocês quiserem anotar esse exemplo, vocês não têm esse exemplo no livro. Tá? Eu trouxe um exemplo extra para vocês. Deixa eu botar aqui. O primeiro exemplo do livro, ele já sai dando cacetada em cima de vocês, tá? Esse aqui é um exemplinho que a gente consegue enxergar melhor primeiro essa primeira caminhada. Vamos aqui. Ó, ele nos dá uma amostra de 2,4 gramas de carbono e 0,6 de hidrogênio. E ele quer, então, saber qual é a fórmula desta molécula, nos dando estes dados. E aí, então, eu vou fazer o tratamento desses dados. Eu vou tratar essas massas do carbono, a massa do carbono e a massa do hidrogênio. Para o carbono, ó, eu vou descobrir, então, qual é o número de mols que existem em 2,4 gramas de carbono. 2,4 é a minha massa, que a questão me deu. E 12 é a massa atômica, ou a massa molar do carbono, que é 12 gramas por mol. E aí eu encontro um número de 0,2 mol. Até aqui, gurizada. Tranquilo? Sim. Sim. Esse valor aqui, ó, do 12, eu tirei lá da massa da tabela periódica. Isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês. Eu olhei a questão desafio da semana passada e muitos de vocês dividiram, usaram como se fosse a massa um número atômico. Não esqueçam que a massa é sempre o maior valor que aparece nos numerozinhos da tabela periódica. A massa é a soma dos prótons e nêutrons desse cara, tá? Cuidem, que muitos me mandaram a resposta errada porque fizeram o cálculo com o número atômico. Tá? Te liga aí. Agora vamos calcular o número de mols para o hidrogênio. De novo, eu tenho N igual a massa sobre a massa molecular. 0,6, que é a massa que a questão me deu, e 1 grama é o valor que eu encontrei lá na tabela periódica para o hidrogênio, o que me dá um valor de 0,6 mol. Foi aí? Já bota, Isabela, de volta. Foi? Até aqui, tranquilo? Sim. Tá. Sim. Agora,
Pode copiar, Isabela. Agora, a pergunta do Soré. Alguém me responda, por favor. Qual é a menor quantidade de mol? Qual é o menor mol? 0,2 ou 0,6? O do carbono? Aí. Do carbono. 0,2. Obrigado. Lembra que o senhor te falou que depois que eu encontro o número de mols de cada um dos constituintes da minha fórmula, eu preciso dividir estas quantidades de mol pelo menor mol. E aí eu encontro a fórmula mínima para cada um dos meus elementos. Para o carbono, a gente tem o 0,2 dividido pelo menor mol, que é 0,2, que dá 1. Para o hidrogênio, eu tenho 0,6 dividido por 2, que dá 3. Então, esse número de fórmula mínima, o 1 e o 3, me indicam as quantidades que eu tenho destes meus dois elementos. Portanto, a minha fórmula mínima é CH3. Entende isso? Consegue enxergar? Sim. Beleza. De boas? Sim, professor. Então tá. Exemplo 2. Esse exemplo 2 é o exemplo que está no teu livro, tá? No teu caderno aí. Só que eu achei que ele está meio desorganizado ali, eu não gostei muito da organização deles, mas a gente vai rearranjar esse negócio para nós, tá? Olha aqui. Sabendo que a água possui fórmula percentual H11,1 e O 88,9, determine sua fórmula mínima. E aí, então, o que eu tenho que fazer? Para transformar uma fórmula percentual em fórmula mínima, eu preciso, então, converter a quantidade em massa de cada elemento, certo? Para uma quantidade em mols. E a seguir, então, transformar essa relação nos menores números inteiros possíveis. Vamos entender melhor esse textinho aí, que é exatamente o mesmo texto que está no teu livro. Olha aqui. Etapa 1. Encontrar a massa de cada um dos meus elementos. O que a gente sabe sobre esta fórmula? Que eu tenho a porcentagem de 11,1 e 88,9. Como estes valores estão em porcentagem, e aí o senhor quer que vocês se liguem numa coisa. O que significa ser algo porcento? Porcentagem. O que isso significa para nós? Alguém arrisca falar com o senhor sobre isso? É algo dividido por 100. É algo dividido em 100 unidades. Perfeito, Tiago. Portanto, como a gente está falando de quantidades de coisas, nós vamos falar, então, em pensar em transformar esta quantidade desta molécula para um padrão de 100 gramas. Olha aqui, ó. Eu vou usar como massa total do HO 100 gramas. E aí, se eu basear neste ponto de 100 gramas, eu posso fazer uma interpretação, na qual, então, eu tenho, em cada 100 gramas de água, eu tenho 11,1 gramas de hidrogênio e 88,9 gramas de oxigênio. Tu consegue fazer essa extrapolação com o senhor? Sim, acho que sim, professor. Beleza. Tu vai puxar direto, ó, o valor de porcentagem para um valor de massa. Certo?
Então, olha aqui, ó. A etapa 2, a gente precisa transformar a massa de cada elemento para mol. Para isso, basta nós dividirmos esses valores pela massa molecular. O 11,1 eu divido por 1 grama, que é a massa atômica do hidrogênio, e o 88,9 eu divido por 16, que é a massa atômica, ou a massa molar do oxigênio. E aí eu encontro dois valores, o 11,1 e o 5,5. E aqui o senhor quer chamar a tua atenção. Tu enxerga que a quantidade de mols do hidrogênio é o dobro da quantidade de hidrogênios? Enxerga isso? Sim. O que eu quero que tu te ligue? Que obrigatoriamente, então, a proporção vai ser sempre 2 para 1. 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Tá? E aí eu vou transformar essa quantidade de mols para os menores números inteiros possíveis. Vou pegar o mol e dividir pelo menor mol. E aí eu tenho ali, ó, para o H, 2, e para o oxigênio eu tenho 1. E, portanto, a minha fórmula mínima para a água é H2O, respeitando a nossa proporção entre os mols. 2 para 1. De boas isso? Sim, professor. Tá. Vamos fazer os exercícios. Pega aí o teu caderninho e vamos aos nossos exercícios. Dá uma olhada no 1 aí. O 1 pede para a gente completar a tabela, certo? Com as fórmulas pedidas. Ele nos dá as fórmulas moleculares e nos pede a fórmula mínima. Bom, o que a gente tem que se ligar? Que o benzeno, o tetróxido de nitrogênio e o naftaleno e a água, nós já temos as suas fórmulas aqui, que são as fórmulas moleculares. Para a gente encontrar a fórmula mínima, nós precisamos, então, dividir, ó, vou botar aqui em cima, ó, dividir pelo menor mol, ou pela menor quantidade desse cara. No benzeno, as quantidades são iguais. Então, para me encontrar a fórmula mínima, eu preciso dividir por 6 a minha molécula. Todo mundo enxerga isso? Sim. E aí eu tenho a fórmula mínima CH. Foi? No tetróxido de dinitrogênio, a menor quantidade é o 2. E, portanto, eu divido a minha molécula por 2. E aí eu tenho NO2. Feito? Sim. No naftaleno, a menor quantidade é 8. Só que se eu dividir a minha molécula por 8, eu vou ter um número fracionário, concorda? Sim. E aí, então, te liga. Qual é o número que eu posso usar para ter o número inteiro aqui, para ter essa minha fórmula mínima? 2. Tem que dividir por 2? 2. Muito bem, divido por 2 de novo. E aí eu tenho o C5H4. Entenderam como é que vai funcionar esse tipo de coisa para te encontrar a fórmula mínima? Como tu é obrigado a ter... Eu vou ficar muito feliz. Hã? Se for só isso, eu vou ficar muito feliz. É basicamente isso. Só que às vezes tu consegue enxergar direto. Isso aqui, Evelyn, que a gente está fazendo, nada mais é do que encontrar a quantidade de mol e dividir pelo menor mol.
É o que a gente estava fazendo antes. É simples. Tá? E para a água? Qual é o menor mol? É 1. Então, vou dividir tudo por 1 e tenho a fórmula mínima H2O. Foi? Sim. Então tá. Vamos ao 2. O óleo de fígado de alguns peixes, como o do bacalhau, é uma grande fonte de beta-caroteno, o precursor da vitamina A. Essa vitamina tem um papel fundamental na química associada à visão. A investigação de um lote dessa vitamina revelou o resultado mostrando a tabela a seguir. Aí ele nos dá o elemento encontrado, carbono, hidrogênio e oxigênio, e a quantidade expressa em mol. 1 mol para o carbono, 1,5 para o hidrogênio e 0,05 para o oxigênio. E aí ele pede que a gente determine a fórmula mínima do composto encontrado. E aí a pergunta do Sor é, dentre os 3 mols, quem é o menor? O do oxigênio. O do oxigênio. Perfeito. Menor mol. Então é a partir dele que eu vou fazer os meus cálculos. Vou dividir o 1 por 0,05, 1,5 por 0,05 e o 0,05 por 0,05. Aqui o senhor puxa a fórmula com as quantidades de mol. E aí, então, a gente vai fazer a divisão dos índices pelo 0,05 e encontro a minha fórmula mínima para esta vitamina. C20H30O1. De boas isso? Sim. Então tá, posso ir adiante? Conseguiram enxergar de onde saiu os valores? O 20, o 30 e o 1? Sim, professor. Então tá. Sabendo que na molécula dessa vitamina estão presentes 20, olha aqui é um dado importante, que na aula passada, quando nós falamos da questão de desafio, muitos de vocês não respeitaram. Na outra questão de desafio, dizia que tinha 1 átomo de sódio. E vocês não levaram em consideração isso. Muitos dividiram por 23 a quantidade lá. Tá? Aí ele fala, qual sua fórmula molecular? A partir da fórmula mínima, ele quer a fórmula molecular. Justifique. Bom, deixa o senhor voltar aqui. Esta é a fórmula mínima. C20H30O1. Está aqui. Quantos átomos de carbono nós temos na fórmula mínima, pessoal? Tem 20? Tem 20. Se a questão está me dizendo que a fórmula molecular tem 20 carbonos, tu concorda comigo que a fórmula mínima já possui os 20 e que a sua fórmula molecular, então, deve ser igual à fórmula mínima? Sim? Sim. Vamos adiante. Dúvidas nesse? Foi. O 3. Um determinado óxido de fósforo é extremamente venenoso em contato com a água. Se transforma em ácido fosfórico. A análise química desse óxido foi encontrada a seguinte composição percentual em massa para os seus elementos constituintes, expressa por sua fórmula percentual. E aí dá P 43,66 e O 56,34. Quais as massas de fósforo e de oxigênio presentes em 100 gramas desse óxido? Vou transformar direto, né, gurizada? Ele está me dando um padrão de 100 gramas, eu vou pegar, então, para o fósforo, que tem 43,66%, para 100 gramas ele tem 43,66 gramas de fósforo. E para o oxigênio, que é 56,34%, vai se transformar em 56,34 gramas.
De boa isso? Isso é o que a gente fez antes, né? É o que a gente sempre deve fazer. Pegar o valor percentual e transformar para massa direto. Tranquilo aqui? Sim. Sim? Então tá. E aí ele pergunta para nós qual a fórmula mínima deste óxido. Bom, o que eu sei? Eu sei as massas desses caras, né? 43,66 e 56,34. Consigo, então, calcular o número de mols. 43,66 dividido por 31, que é a massa atômica ou a massa molar para o fósforo, que dá um número de mols de 1,41. E para o oxigênio eu faço a mesma coisa. 56,34 dividido por 16. Encontro um valor de 3,52. E a pergunta do Sor é: quem é o menor mol? 1,41 ou 3,52? 1,41. 1,41. Portanto, é este cara aqui que eu vou usar para determinar a minha fórmula mínima. Divido, então, 1,41 por 1,41, encontro um fósforo na minha molécula, e divido 3,52 por 1,41 e encontro 2,5. E aí a minha molécula teria a fórmula mínima PO2,5. Sim? É isso? A resposta? Não. Não, eu não posso ter números fracionários na fórmula mínima, só posso ter números inteiros. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2. Aqui multiplico por 2. A minha molécula. E encontro a fórmula mínima P2O5. Foi? Foi aí, então? Sim. Sim. Então tá. Vamos a questãozinha de desafio hoje também, tá? Tá aqui ela. Vou mandar para vocês lá no grupo agora. Acabei de mandar aí no grupo, se tu quiser acompanhar pelo WhatsApp. Quiser olhar aí no teu celular. E aí, de novo, se vocês quiserem me responder, me respondam até o final da aula, tá? Hoje eu acho que deu mais tempo para isso, né? Para a gente conseguir fazer essa questão. Pode me mandar no grupo aqui mesmo. Se você me mandar no grupo, você coloca o seu nome na foto, tá? Melhor, vamos fazer assim, ó. Coloca sempre o teu nome. Faz a questão e bota o teu nome no papel ali, tá? Pode ser? Porque aí fica mais fácil para o senhor fazer a correção. Qualquer coisa o senhor te auxilia. Vocês querem que eu coloque lá na tela de novo? É para mandar onde, professor? Hã? É para mandar onde a foto? No WhatsApp. Ou pode ser no privado, ou pode ser no grupo, tanto faz. Só quero que tu bote o teu nome. Tá. Eu sei que vocês vão me mandar no privado, né? Porque vocês têm vergonha. Tá? Vamos lá. Deixo aqui, eu posso ficar olhando vocês. É para mandar até meio-dia ou até agora o final da aula? Até o final da aula. Olha aqui, ó, vamos ler juntos, ó. Até o final da aula, tá? Um sal hidratado de sódio apresenta a seguinte composição centesimal. Em massa. Sódio, 14,3%. Enxofre, 10%. Oxigênio, 19,9%. E água, 55,8%. O que eu faria já? Na, 14,3%. S, 10. O, 19,9. H2O, 55,8.
Lembrem que é um sal hidratado. Portanto, a molécula de água não está junto da minha fórmula. Está fora. Então, eu tenho um sal que vai ser algo de NaS alguma coisa, vezes uma quantidade de água. Um sal dessa maneira. Sim? Qual é o primeiro passo? Transforma esses valores de porcentagem para a massa. E, em seguida, divida pela sua massa atômica e encontre o número de mols. Depois, divida pelo menor mol. E dê o nome deste sal para o soro. Mais alguém está com a câmera aberta que eu não esteja enxergando? Professor, eu não sei os outros, mas eu não vejo sua tela do Hangouts. Não vê a minha? Qual tela tu não tá vendo? Só os slides, eu não vejo quando tu passa pro Hangouts. Quando não enxerga, você não enxerga quando estão... Não aparece os quadradinhos de vocês? Isso, não aparece a sua tela, só aparece os slides, não aparece tu mudando de tela. Pois é, Tá pra mim parado no também. slide? Pra mim não aparece também. Só aparece o slide. Ah, eu acho que eu sei o que houve. Espera aí, então. Entendi. Agora para de apresentar. Eu sei, vou botar de novo. É que eu botei para apresentar uma janela. Acho que foi isso. Daí ele só fica naquela mesmo todo mundo. É. Agora vocês estão vendo? Vai voltar a apresentar agora. Agora sim. Sim, agora Sim? E o professor, só pra avisar que eu tô com a câmera desligada, porque eu tava copiando com o celular do Não lado, tem tá? problema. Não tem problema. É que eu tenho essa extensão aqui, ó, que fica aparecendo, olha aqui, ó, mostrar somente participantes com vídeo, né? E aí, então, fica aparecendo só os que estão com vídeo. E aí, do nada, começam a surgir vídeos. Mesmo que não apareça, tá ligado, a Brenda ligou a câmera e a Bruna também. E aí, para mim poder fazer a chamada. Oi, professor, é o Gabriel. Seguinte, eu não tô no. Eu tô no meu PC e no meu PC não tem webcam, então eu tô sem um webcam, eu não tô no meu notebook hoje. Daí Não, eu, mas só apareceu para mim aqui com câmera. eu tô sem câmera, eu tô sem Tá câmera. sem câmera. Tá. Beleza. Ah, apareceu tu falando, só isso. É isso. Professor, tu pode repetir os passos que tu disse antes para fazer a atividade? Ó, ele deu a porcentagem, né? Transforma para massa essa porcentagem direto. Nem precisa fazer cálculo, só pega o valor e já usa para fazer o outro cálculo. Aí tu vai dividir pela massa atômica que a questão te deu. Por exemplo, o sódio, tu divide o 14,3 por 23. E aí tu encontra a quantidade de mols, Giovana, que tu tem de sódio. Certo? E aí isso tu vai fazer para todo mundo.
sei lá, para o enxofre, tu vai dividir 10 por 32 e vai achar o número de mols desse cara. E assim por diante. Certo? Depois que tu fez para todo mundo, tu vai dividir esse valor que tu encontrou de mols pelo menor mol que tu achou. E aí tu vai encontrar, daí vai começar a aparecer números inteiros. E aí tu monta a fórmula. Ok, muito obrigada. Do nada. Professor, o senhor tem como voltar lá na questão porque não chegou a foto no meu celular ainda. Chegou? Sim, obrigado. Ô, Maria, rapidinha. Meu Deus. Ai, Evelyn. O quê? Me mandou a foto virada. Ai, desculpa. Quer que eu mande de novo? Não precisa, já virei. Tá. Olha só. Tu e a Maria me mandaram sem me referir à quantidade de água, sem me mandar a hidratação no nome. Lembra que quando a gente estudou os sais, quando a gente estudou lá a nomenclatura dos sais hidratados, a gente referenciava a quantidade de água, certo? Então tu teria que ter me referenciado já quantas ajustei. águas. Oi? Eu já ajustei o nome. Já Tá, coloquei não, não é certinho. isso. Não te preocupa com isso. Não é se está certo ou se está errado. Eu só quero que vocês lembrem que eu preciso, se ele é hidratado, dizer quantas águas eu tenho, tá? Quando eu tenho, eu vou te mandar aqui para os outros não, para não entregar o ouro já. Te mandei o nome certinho, tá, Evelyn?
eu não lembrei disso. Não tem problema. E os outros também, tá? Isabela, a massa da água. Dá uma revisada na massa da água que tu colocou pro senhor. Tá, obrigada. É isso aí que tá te dando erro. Isso aí, bebê. Certinho. Professor, eu não tenho certeza se tá certo, mas eu vou te mandar mesmo assim, tá? Tá, não tem problema com o senhor, olha. Lucas, tu tem que dividir os valores pela massa atômica. Na água, tu tem que dividir pela massa molecular. Tu dividiu lá os 55,8 por 1, só que a massa da água é 18, né? E aí usa os valores com duas casas decimais, porque daí vai dar mais certinho teus valores. Professor, na massa da água não teria que fazer uma multiplicação? Não precisa, Isabela. Tu tem Não? aquela a porcentagem que tu transforma direto para massa e divide pela massa molecular, que é 18, né? Uhum. E aí tu vai encontrar o valor de mols que eu tenho na massa de 55,8. Ah, tá. Obrigada. De nada. Enio, vamos ver o Enio. Uhum. Boa, Enio. Cadê o Enio? Aqui. Vamos ver a Esther. A Esther. A Esther. A Esther. Esther, tu também, não sei se tu já tinha me mandado com o nome antes, mas só faltou colocar o grau de hidratação, tá? Arruma aí no teu caderno. Sim, já botei. Ótimo. Vamos ver a Lin. Também me mandou a foto virada, guria. Lin, duas coisas. Uma, usa só duas casas decimais no teu cálculo, tá? Por exemplo, para o sódio tu usou 3, para o oxigênio tu usou 5. Padroniza esse negócio aí para nós, tá? E outra, tu não me mandou a fórmula nem o nome, só me mandou os cálculos. Me manda de novo aí. Pode ser?
Agatha, faltou o nome. Gelate também faltou o grau de hidratação, tá? Henrique, também faltou o grau de hidratação. Vamos a Laura. Ótimo, Laura. Certinho. Professor, eu te mandei, eu só vou sair que meu pai pediu para mim fazer um favor para ele, eu já volto. 2 minutos. Tá, não, já tá na hora de terminar a aula mesmo. Vão me mandando aí mais, quem não mandou ainda, mais uns 2, 3 minutinhos aí, tá? Vou parar de gravar aqui.